Como conciliar vida de oração e afazeres, ou vida de estudos e afazeres? Eis uma grande questão que o ser humano faz, e isso não vem de agora. Isso vem de muitos e muitos séculos atrás. E por quê? Porque nós podemos dividir a vida humana em dois elementos, tá? Em seu elemento contemplativo, onde nós podemos colocar aqui a vida de oração, a vida de estudos, a meditação, e na sua dimensão ativa, onde nós temos os afazeres, as nossas obrigações de estados, os nossos compromissos diários, que todos nós temos. E ter um equilíbrio entre essas duas coisas é uma verdadeira arte de viver. Então, nesse vídeo, eu quero dar algumas dicas de como você pode equilibrar vida de oração, vida de estudos, com os seus compromissos diários que todos nós temos. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a psicologia humana, ela trabalha com duas realidades, tá? Uma realidade que nós podemos chamar material e uma realidade que nós podemos chamar de espiritual. Então, o ser humano, ele traz dentro de si duas realidades, a realidade material e a realidade espiritual. Dentro da realidade material, nós temos aquilo que modernamente se chamam de sentimentos e que no passado se chamavam de paixões. O que são paixões? São energias que estão presentes nessa parte material do nosso ser e que nos movem à consecução das coisas. Então, por exemplo, nós temos a paixão do amor. A paixão do amor ocorre quando um homem, ele olha para uma mulher, ele acha aquela mulher bonita, atraente, ele está sendo movido ali por uma paixão, né? De uma maneira semelhante, isso ocorre quando uma mulher olha para um homem também, ou quando nós olhamos para vários objetos que nos cercam. Um homem pode ter esse tipo de sentimento em relação a um carro, uma mulher em relação a uma bolsa, em relação a um vestido. Então, a nossa psicologia, ela está a todo momento em volta dessas paixões. E veja, isso é parte constitutiva da nossa estrutura psíquica. Não é possível fugir dessas coisas porque elas compõem a nossa natureza, a nossa personalidade. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos regrá-las. Porque se nós não regrarmos essas paixões, nós nos tornaremos escravos delas, nós meteremos os pés pelas mãos, nós incorreremos em erros e nós, muitas vezes, temos atitudes que depois, quando a paixão ela é satisfeita dentro de nós, ou seja, nós não estamos mais debaixo da influência daquela paixão, nós olhamos para aquela ação e nós reconhecemos: não era daquela forma que eu deveria agir. E como é que nós podemos encontrar esse equilíbrio interior dentro de nós? É aí que entra a importância da vida de estudos e da vida de oração. Porque numa vida de oração, principalmente, uma pessoa que começa a rezar, uma pessoa que começa a se interiorizar, ela vai encontrar Deus dentro dela. Só que ela vai encontrar também ela mesma. Ela vai encontrar os seus amores. Ela vai encontrar os seus desamores. Ela vai encontrar as suas inquietações. Ela vai encontrar as suas paixões. E ela vai começar a perceber o quanto que estas coisas afetam a vida dela muito mais do que ela imagina. Coisa que o ser humano que vive mergulhado numa vida puramente ativa, ele não consegue fazer. Então, é a vida contemplativa que ela vai dar o equilíbrio para a nossa vida ativa, propiciando a nós uma assertividade, uma perfeição cada vez maior nas nossas ações cotidianas, as mais triviais possíveis. Desde você ler uma história para o seu filho, até você conduzir uma reunião de trabalho super importante. É a oração e também o estudo que vão nos dar esse equilíbrio interior. Dito isso,
O que nós podemos fazer para começar a ter esse tempo para a oração e para o estudo? Nós precisamos separar um horário fixo dentro da nossa rotina onde nós consigamos fazer isso. Uma dica que coloco aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo é nós fazermos isso no primeiro horário do dia. E por que no primeiro horário do dia? Porque no primeiro horário nós estamos ainda com a cabeça fresca, os problemas ainda não surgiram, os desafios ainda serão apresentados para nós, e tudo isso favorece a uma maior interiorização na oração. E na medida em que nós vamos tendo essa interiorização, nós teremos uma condição maior de lidar com as adversidades, com as dificuldades do nosso dia a dia. Então nós podemos separar 30 minutinhos para fazer isso no início do nosso dia e buscar fazer isso cada vez melhor, né? Recentemente eu gravei um outro vídeo onde eu explico como que nós podemos ter mais atenção nesse momento de oração, né? Para nos ajudar a alcançar essa comunhão com Deus e assim nós possamos ir nos ordenando, né? Porque o homem que não se ordena, a sua vida se torna uma loucura, se torna um caos. Ele se torna refém, escravo dos problemas, das adversidades e das próprias emoções que se encontram dentro dele como crianças soltas, né? E nos levam muitas vezes a cometer várias barbaridades que depois nós olhamos e percebemos o quanto nós fomos imaturos, né? E não refletimos no momento de fazer aquela ação. Então, a oração ela vai dar esse grande equilíbrio para a nossa vida, fora do maior bem que ela quer nos propiciar, que é uma comunhão e uma intimidade maior com Deus. Pensando em ajudar muitas pessoas nessa grande dificuldade, eu que também passo pelas mesmas, sou pai, tenho meu trabalho, tenho meus afazeres, eu tenho um grupo de estudos de espiritualidade, denominado Encrateia, porque Encrateia é exatamente a proposta das pessoas terem esse domínio interior, esse domínio das suas paixões e de seus afetos desordenados. Você que se interessa, então, o link para acesso ao curso estará na descrição desse vídeo. Obrigado pela atenção, um fortíssimo abraço e que Deus lhe abençoe.